Alô, ouvintes do Brasil, começando o Radar, o podcast da equipe da Automotive Business, onde analisamos economia e negócios no setor automotivo. Desta vez aqui na bancada comigo, a presença ilustre dele, Fernando Miragaia. Tudo bom, Mira? Oi, Bruno. Obrigado aí pelas palavras e bem-vindo a todos os ouvintes e espectadores. Valeu, Mira. E saindo da ponta esquerda para a ponta direita, nosso querido Marco Celestino. Tudo bom, Celesta? Tudo bem, Bruno. Um prazer estar aqui de novo com vocês e um prazer falar de novo com nossas amigas e amigos. É isso aí. Lembrando que o Radar Podcast é um oferecimento dos nossos amigos do Grupo ABG. E nesta edição, nós vamos falar sobre investimento da Stellantis em Betim. A empresa anunciou 14 bilhões de reais na unidade, onde serão feitos novos produtos, e também anunciou 454 milhões para expansão da sua linha de fabricação de motores. Será que desta vez o Brasil, com esse exemplo da Stellantis, vai conseguir ser um polo exportador de propulsores para mercados onde a eletrificação, como aqui, vai ser um pouco mais lenta? Tudo isso e um pouquinho mais depois dela, a vinheta. Voltando dela, a necessária vinheta para falar sobre o investimento da Stellantis em Betim. A montadora, assim como outras, anunciou investimentos aqui na região, foram 30 bilhões de reais, e nesta segunda quinzena de maio, ela deu um pouco mais de detalhe a respeito do que vai fazer com esses valores. E desses 30 bilhões, portanto, 14 serão aplicados em Betim, onde são feitos alguns modelos da marca Fiat, mas além dos 14 bilhões, 454 milhões de reais serão aplicados para produzir mais motores e, quiçá, motores híbridos, né, Fernando Miragaia? É isso aí. Havia uma expectativa, né, Bruno, e ouvintes do Radar, havia uma expectativa muito grande de quanto cada fábrica da Stellantis ia receber, né, como ia ser a partilha dos bens desse mega investimento da Stellantis. E, obviamente, a gente esperava uma grande quantia, aí estamos falando de quase metade dos recursos aplicados em Betim, até porque Betim, como você falou, são feitos os carros da Fiat e grandes best-sellers da Fiat, entre eles a Strada, que vende, né? Brincam, inclusive, que lá em Betim, se você abrir um banheiro, está sendo produzido um Mobi ou uma Strada lá. É o que brincam lá, porque a capacidade produtiva lá é de mais de 1 milhão, né? Praticamente vende tudo que se produz lá e é feita uma ampla linha de produtos. Então havia essa expectativa e trouxe uma boa notícia, né, que a gente cobra tanta a questão da exportação, né? Por que o Brasil exporta tão pouco? Porque o Brasil não diversifica um pouco a sua pauta exportadora na questão no setor automotivo? E vejo com muitos bons olhos essa iniciativa de tornar Betim um polo exportador de motores, porque vai agregar, claro, valor para a cadeia automotiva lá da Stellantis em Betim e impulsiona, de repente, o nosso mercado exportador, né? O Brasil pode, de repente, virar uma referência na venda de motores, e aí eu falo mesmo, inclusive, de motores de combustão, porque a gente sabe que ficou evidente, inclusive, com o movimento de outras montadoras que os motores de combustão continuarão existindo aí pelo menos até 2035 e vai precisar de gente para né? Vai precisar de mercado. Enquanto a Europa e outras regiões vão investir no elétrico, mas eles podem vir a importar motores. Então, aí eu acho que é uma grande oportunidade, não só para a Stellantis, como para a indústria automotiva. Pois é, como você bem falou, a longeva a tradicional fábrica de Betim, da Stellantis, eu acho que ela, há um tempo atrás, quando a própria montadora anunciou os 30 bilhões, naquele momento o Carlos Tavares, o CEO, já disse que esse dinheiro, esses recursos não seriam aplicados em expansão de capacidade produtiva de veículos. Não se ia se produzir mais veículos, nem em Porto Real, nem em Goiânia, em Pernambuco, nem em Betim. Então, me chama a atenção, acho que essa é a grande novidade desse anúncio recente da montadora, que é ter um pouco mais de estratégia com relação à produção local de motores, que vai ser uma produção, ao meu ver, não apenas para atender a demanda do mercado interno, né? A demanda do mercado interno com os motores que já são aplicados nos veículos aqui, não também apenas com os motores que virão, os motores aí de alguma forma equipados com sistemas híbridos, etc., mas também enxergar oportunidade fora do Brasil. Eu acho que essa
repito, é a grande novidade. Acho que isso, de alguma forma, mostra para o mercado que a líder, né, a líder do setor automotivo no país, ela está preocupada com isso e já está antevendo, eventualmente, uma demanda que, inclusive, a gente já comentou em matérias aqui na Automotive Business. Vou pedir para o querido Marcos Ambroselli colocar o QR Code para vocês acessarem. Mas, assim, eu acho que a montadora ela mostra com esse movimento que, sim, o Brasil ele pode, de alguma forma, atender um mercado consumidor de veículos a combustão, que, assim como o Brasil, ainda vão demorar nessa transição para a eletrificação, né, Celesta? Demais. E esse movimento é bem interessante. E você falou primeiro de longevidade, né? É uma fábrica que já é quase cinquentenária, né? Uma unidade muito, muito importante para a estratégia da Stellantis na região. E o que é interessante, realmente, é essa questão da produção dos motores aqui e o abastecimento, né? E, por conseguinte, esse desenvolvimento da cadeia de fornecedores, que você acaba fazendo ali um processo de, tentar portuguesar essa palavra, de glocalização, né? Você faz com que o fornecedor ele tenha a capacidade não somente de abastecer, né, localmente, mas também abastecer outros países, né? Como na sua matéria, inclusive, você muito bem colocou, a intenção é abastecer, né, Índia, Turquia, né? A gente não vai ficar somente restrito aqui à nossa região, né? Vamos abastecer também países onde essa tecnologia, por exemplo, veículos 100% elétricos, ainda não tem tanta capilaridade, você também não tem uma infraestrutura adequada para receber esse tipo de veículo com esse tipo de tecnologia. Esse movimento, principalmente esse desenho, né, e esse desenvolvimento da cadeia de fornecedores, né, ali da região, é que eu acho bem interessante esse desenho feito pela Stellantis. E quanto aí, só para, né, a título de curiosidade, né, só voltando, fazendo 180, foram 14 bi, né, direcionados para a Betim e 13 bi para uma outra fábrica, que é para um outro polo que é extremamente importante para a Stellantis aqui no Brasil, que é Goiânia, né, em Pernambuco. E são valores, como eu disse, né, que vão ser aplicados basicamente para o desenvolvimento de novos veículos. Sim. Eu acho que de expansão de capacidade, ainda que o Carlos Tavares tenha falado que não ia nada, né, agora aparece a notícia que eles vão expandir essa produção de motores. E é curioso a gente ver como algumas coisas ventiladas aos pouquinhos no futuro, no setor automotivo, elas aparecem de forma mais concreta, né? Quando estavam desenhando o programa Mover, que é o programa que vai substituir, né? Já substituiu, né, o Rota 2030 como balizador, né? O regulador, né, do setor automotivo. Se falava que seria possível, de alguma forma, importar equipamentos ou até linhas inteiras de montagem de outras operações das montadoras que também atuam aqui no Brasil, né? E é o que está acontecendo agora com a Stellantis. A Stellantis confirmou que parte dessa expansão da linha de Betim, ela vai ser feita com ferramental, equipamento que vai vir de outra fábrica de Stellantis do mundo. Ou seja, em algumas localidades, tá vendo esse phase-out, eu gosto dessa palavra, viu? Phase-out é uma palavra... É bonito, é bonito. Phase-out da produção de motores a combustão, né, o ICE, né, na sigla em inglês. E isso está tendo, de alguma forma, uso aqui no Brasil, né? Por que não? E como a gente estava falando, eu achei interessante a virada de chave também, só reforçando o ponto da exportação, além dessa questão de que também é estratégico, você já tem uma linha de montagem pronta lá, de motores pronta, que vai ser descontinuada, né? Quer dizer, o phase-out do... descontinuado é o termo do início do século, phase-out é o mais novo. Que vai ser descontinuada lá fora, mas que ainda tem uma sobrevida muito grande. É sempre bom a gente lembrar que todos os estudos, principalmente na Europa, falam muito em eletrificação, mas eles são quase unânimes em falar que metade da frota circulante no mundo, em 2035, será de motor de combustão. E aí isso você explica até movimentos como da Renault, que fundou a Horse, e outras empresas que estão investindo ainda ali naquele que vão ter aquela cota de motor de combustão, porque ninguém é bobo nem nada, né? Sim. E aí eu queria ir falando nisso e virar a chave,
falar da virada de chave da Stellantis, porque a gente vive, né? Eu e Bruno e Celestino, a gente vive debatendo, pô, mas o Brasil não exporta veículo, e a gente está vendo aí uma dificuldade realmente do Brasil de exportar veículo, inclusive para países da América do Sul, como Chile, Colômbia, mercados tradicionais. E a Stellantis foi em outro caminho, diversificou. Exatamente, foi em outro caminho. Então ela soube, mapeou bem, né, o mercado, e aí não é nem só um mercado local, mas como mercado global, e opa, aqui tem uma oportunidade. Sim, e da mesma forma que, como eu disse antes, que no setor automotivo, às vezes uma coisa, sabe, uma rápida pincelada de uma montadora num speech em algum momento, isso de alguma forma lá na frente se torna de fato algo que ela, olha, gente, lá atrás falamos isso, agora estamos concretizando. Da mesma forma que isso acontece de forma recorrente no setor automotivo, uma outra coisa que acontece também é o seguinte, às vezes querer também não é poder, né? Sim. Então vamos lá, né? Para a Stellantis é interessante falar que ela também pretende exportar motores, porque assim, atualizar a linha ela precisa fazer, ponto, né? Até para atender as novas regulamentações, emissões, e etc. manter a liderança, né, cara? Pois é, então, isso ela ia ter que fazer. E aí, se rolar a exportação, vamos colocar dessa forma, é um bônus. Então, assim, é legal eles colocarem dessa forma, né? Que, olha, a gente vai também, eventualmente, tentar exportar, mas é bom a gente contextualizar um pouco, por quê? Porque o Brasil enfrenta uma concorrência externa também em motor a combustão muito grande. E aí nós temos players tradicionais, como o México, que tem um parque industrial gigantesco. Sim. Temos a própria Índia, por que não? Né? É complicado a gente também escutar uma montadora falar que pretende exportar motores para a Índia, sendo que a Índia ela pode muito bem produzir para ela mesma. Pois é, sim. A Índia tem capacidade para isso. Entendeu? Tem capacidade e a Índia é a bola da vez, né? A Índia é a nova China, em termos de crescimento. É esperado um crescimento muito grande econômico do país. Então, tem margem para crescer, tem margem, tem capacidade de produção. E a Índia, em termos estratégicos, é um país que, assim como o Brasil, o caminho em rumo à mobilidade eletrificada ele é um pouco mais demorado. Então você enfrenta uma concorrência ali, entre aspas, direta. Né? Direta. E tem outra coisa também, como você falou, da glocalização, esse é o termo, né? Eu dei uma portuguesada. Tudo bem. O nearshoring, como dizem, né? Que é a aproximação do parque de fornecedores. Hoje vocês estão gastando, hein? Vamos lá, estamos gastando. Vocês estão gastando, hein? O nearshoring, que tá o termo da moda também no setor automotivo. Né? Principalmente depois da pandemia, que é aquela questão, né? As montadoras ocidentais estavam cansadas de depender de fornecedores do outro lado do mundo e estão querendo aproximar das suas fábricas o parque de fornecedores. Eles chamam de nearshoring. Mas vamos lá. Da mesma forma que o Brasil, né, tá trazendo para cá a localização de alguns componentes, né? Uma montadora instalada na Índia vai querer algo lá perto também, né? Exato. E é bom lembrar que lá do lado tem um país também com um parque industrial muito importante chamado China. Pois é, apenas a China, que embora, né, seja a grande... patrocinadora do veículo elétrico. Exatamente, eu ia usar um outro termo, mas patrocinadora tá ótimo. A grande patrocinadora do veículo elétrico, né, principalmente dos, né, com baterias de íons de lítio, mesmo assim ela tem um parque, né, que não é pouca coisa, né? Consegue produzir com muita tranquilidade motores também de combustão e, poxa, também pode ser um outro player que pode dar uma emperrada nessa estratégia, nessa caminhada. Sim. Um indício interessante, desculpa, Meira, te interromper, um indício interessante de que, eventualmente, pegando a Índia novamente como exemplo, né, de que eles, de alguma forma, pretendem, por que não caminhar com as próprias pernas a respeito da produção de motores a combustão e não importar de algum lugar, eventualmente até o Brasil, é uma notícia que saiu recentemente da Bosch, a Bosch divulgou. Hoje estamos gravando 23 de maio, no dia 22 de maio a Bosch divulgou o seu balanço referente à operação em 2023. E o que o presidente da empresa aqui na América do Sul falou é que a empresa vai exportar daqui para a Índia sistema Flex. Sim. A Toyota, né, no já caso, fez um meio campo ali, né? né? meio campo, exatamente. Com híbrido flex. Com híbrido flex. Pois é, então assim... a Índia já vai adotar
um etanol combustível, né? É basicamente o mesmo molde do que a gente está adotando aqui. Eles estão apenas importando a tecnologia, né? Exatamente. Então é um indício de que eles estão se mexendo por lá e talvez não seja tão fácil assim para Stellantis, né? Eventualmente querer entrar lá. Sim, ao mesmo tempo eu acho que a Stellantis tem uma outra grande... Eu concordo com vocês. Ao mesmo tempo eu acho que a Stellantis, inclusive, tem uma grande vantagem logística e estratégica nesse sentido, porque ela é uma grande corporação. Capilaridade. Né? Capilaridade. Ela tem muitas marcas, ela é o quarto maior grupo automotivo do mundo, está presente nos 4 cantos do globo. Então, eu acho que isso também, claro, isso traz a facilidade da Stellantis falar, não, vou produzir em Betim motores para exportar. Isso, claro, porque você tem todo o grupo Stellantis por trás disso, mas também acho que dá a facilidade de correr para outros lados, entendeu? A Índia pode atrapalhar, mas a gente pode, não sei, na África, mercado da América Central e Caribe. Estou especulando aqui, mas eu acho que faz sentido. Que ela tem um poder de fogo maior. Não seria poder de fogo, mas ela tem um poder de diversificar um pouco. Ela pode redesenhar a estratégia. Exatamente, era esse o termo que eu queria. Então, tem algum termo em inglês para a gente usar nisso? Não. A princípio não, mas com certeza existe. A gente vai descobrir. Mas ao mesmo tempo, sabe o que eu fico pensando, Mira? A Stellantis, assim como outras montadoras no mundo, eles estão muito focados também na transição elétrica, né? Tá todo mundo preocupado, nossa, precisamos, se bem que agora talvez até com menos ânsia, menos ímpeto do que antes. Depois que a Europa deu uma arrefecida, né, digamos assim. E os Estados Unidos, os Estados Unidos também com pacotão Biden e afins. Sim. A coisa deu uma esfriada. Deu uma esfriada, né? Mas ainda assim, ou pelo menos oficialmente, o futuro é elétrico. Isso. Bom, por que estou falando isso? Porque, assim, eu fico pensando se ela vai ter tempo para ficar focada em 2 frentes, ao mesmo tempo e recurso para ficar focada em 2 frentes. Bom, eu tenho um futuro que é elétrico e eu preciso eletrificar a minha oferta nos Estados Unidos, na Europa, mas também tem um mercado importante na América do Sul, onde sou líder, e que talvez seja interessante exportar para país onde a transição ainda vai demorar. Sabe, não parece que é muito prato para ficar segurando ao mesmo tempo? Cara, eu acho que é muito prato para ficar segurando há muito tempo, mas não tem muito jeito, não. Quando a gente estava falando de uma empresa, inclusive global, e que tem esses desafios de manter... Porque uma coisa é a Stellantis, outra coisa seria uma marca menor, com menor participação, que teria uma estratégia bem diferente, mais leve, suave aqui no Brasil. Outra coisa é a Stellantis, que tem volume, tem 4 fábricas na região, né? Incluindo Córdoba, né? Incluindo Córdoba, são 4 fábricas. Então, ela vai ter que fazer isso, não tem jeito. E eu acho que muito as principais montadoras, os principais grupos automotivos do mundo vão precisar fazer isso. Vão precisar dar uma de malabares do sinal. Jogar as 3 bolinhas lá e ver. Uma hora uma bolinha vai cair, que é um motor de combustão tradicional, que realmente já tem data de validade para acabar. Mas não vai ser tão rápido assim. Eu ainda sou, mais uma vez, pessoa física, minha opinião aqui. Eu acho que essas metas de 2030, vender tudo elétrico, eu acho ainda muito ambicioso. E eu acho que está começando a cair a ficha. Cair a ficha é um termo muito antigo, mas está começando a fazer o download em algumas empresas, e isso se reflete no próprio Estados Unidos. O poder público também. Que eu acho que o pessoal vai começar a dar um foco, não vai largar tão de mão os híbridos, que já é um caminho importante para a descarbonização, mas eu também acho que essa ânsia ao elétrico é mais fácil para a marca de menor volume. Quando a gente fala de grupos automotivos como Stellantis, Volkswagen, própria Toyota, Honda, Hyundai, grupo Hyundai, eu acho que o buraco é mais embaixo. Só que aí a gente tem uma questão também, né, que é uma questão política interessante também nesse embate, né? Que é quem vai ganhar, Estados Unidos ou China? A China, como né, você muito bem colocou, Brunão, patrocina o veículo puramente elétrico. Existem muitos interesses também, evidentemente, dos Estados Unidos e da União Europeia por trás também dessa invasão chinesa de veículos elétricos.
começaram também né, a questionar os subsídios, né, do governo chinês para que esses veículos chegassem aos mercados, né, tanto o mercado europeu quanto outros mercados também, por preços extremamente competitivos. Então a gente tem esse embate político também que entra aí nesse malabarismo, né? Que principalmente essas empresas de grande porte têm de enfrentar de mercado para mercado e ainda essa polarização Estados Unidos e China, né? Digamos que esse é o principal prato a ser equilibrado. Exato. Né? É o que não pode cair. Agora, uma provocação. Essa treta Estados Unidos-China, Europa-China, que vai continuar, ainda vai se arrastar, ainda mais conforme as eleições dos Estados Unidos, vai se arrastar mesmo. Vocês acham que isso, de alguma forma, beneficia o Brasil e, consequentemente, essa estratégia da Stellantis? Bom, na minha opinião, eu acho o seguinte, quando se fala em manufatura, eu acho que o Brasil, por mais que tenha toda a boa vontade do mundo, expertise e know-how em vários segmentos, acho que já perdeu esse bonde para a China, por exemplo. Não só o Brasil, diga-se de passagem, né? Acho que quando se fala em manufatura, bom, a gente está vendo, né? A China tem uma capacidade, se não me engano, para produzir 50 milhões de carros por ano. Tá 25 ali com freio de mão puxado, porque tem outras questões envolvidas aí de mercados que estão arrefecendo, né, a seu apetite, e mercados que estão colocando barreiras para o veículo chinês, né? O próprio mercado doméstico deles estagnou, né? Sim, sim. Então acho que assim, indo um pouco na sua provocação, acho que se em algum momento se concretizar essa demanda por motores a combustão em mercados, entre aspas, periféricos, acho que o Brasil tem chance, mas se algum gigante aparecer e tiver interesse, aí não tem como. Né? Por volume e escala, né? Eu sigo o relator. Eu acho que só se realmente... Acho que o Brasil tem chance de atacar mercados periféricos, mas se chegar aí Aí eu vou partir para a anglofonia aqui. Se chegar um player com maior capacidade, realmente a gente fica num buraco ali, a gente enfrenta um problema que é complicado de ser solucionado. Sim. Até porque se fala muito que o setor financeiro é muito conservador na hora de mudar. Todo mundo fala que banco e outras instituições financeiras... Porém, são, nossa, como eles são engessados, não muda nunca, e quando muda é uma vez a cada 100 anos. E o setor automotivo sempre foi colocado como o oposto disso. Mas eu acho que não é bem assim. Exatamente. Sabe por quê? Porque assim, o parque industrial, as montadoras instaladas aqui, seus fornecedores, elas foram constituídas lá atrás, há cerca de 60, 70 anos em alguns casos, para atender o mercado local. Ponto. E apesar de tudo, apesar das vontades, etc., ainda continua sendo assim. Sim. A ideia ainda é essa. Então, quando a gente pega, voltando para o tema aqui do podcast, que a Stellantis, de alguma forma, ela vislumbra uma oportunidade de exportar motor a combustão e, por conta disso, também investiu em Betim, eu acho que, além da novidade que uma afirmação dessa traz, ainda está ali no bojo que é uma fábrica que vai atender o mercado interno e talvez aqui a América do Sul, sabe? Não mudou tanta coisa assim. Você só coloca ali basicamente meio que Índia e Turquia na equação. Porque Índia e Turquia sempre o exemplo, né? Sempre estão na equação. E a Argentina, evidentemente, né? O mercado aqui, né? Enfim, sempre abastecido. Agora, é curioso, por exemplo, se a gente pegar as montadoras que anunciaram investimento recentemente, né? Volkswagen anunciou, né, que vai ter produção de modelo novo e vai ter produção de motor novo híbrido em São Carlos, mas não falou em exportação. Sim. Exato. A Renault tem uma baita fábrica de motores lá no Paraná, no complexo Ayrton Senna, e não é só montagem, né, de componente, eles têm injeção de alumínio. É uma fábrica completa. Mesmo. Quando essa fábrica foi inaugurada, também vou voltar aqui e recorrer ao Marcos Ambroselli para colocar o QR Code na tela para o pessoal acompanhar. Quando essa fábrica foi inaugurada, a grande ideia era que que ela representasse, na verdade, uma plataforma de exportação de motores. E isso, de alguma forma, também não aconteceu. Então, a Renault agora investe para fazer o Kardian, vai ter que fazer um novo motor, obviamente,
mas não se falou em exportação. Então só a Stellantis falou nisso, né? Não é curioso? É curioso. Mas eu acho que passa por aquilo que eu falei. Pela própria... pelos próprios tentáculos que a Stellantis tem. Com todo respeito às demais sem montadoras, respeito, mas são 14 marcas. Exato, algum guarda-chuvas assim, que dá para você trabalhar diversas estratégias, diversas formas. Sem contar a Leap Motors, hein? Sem contar a Leap Motors. E assim, você vai fazer um motor que vai servir, vamos lá. Citroën, Peugeot, Fiat, Jeep, Ram, mas aí acho que o Ram já está em um outro patamar, mas vamos lá. E aí vamos, Lancia, Alfa Romeo, gente, eu devo estar esquecendo de alguma. O Maserati também já está em outro patamar. Mas assim, só que eu falei seis marcas, né? Coisa Peugeot, que as outras... Peugeot, você... Falei Peugeot, Citroën foram as primeiras. Coisa que você não tem a capilaridade que o Celestino falou, que você não tem nas outras marcas. Os outros grupos são mais... não tem produtos que... intercambiáveis, assim, não tem... Porque assim, vamos pegar o Volkswagen. Volkswagen tem Seat, beleza. Skoda, beleza, acabou. Porque Audi. O resto, aí você já está falando de Audi, Porsche, né? Bentley e são marcas Bugatti, que podem partir Lamborghini, para uma estratégia 100% elétrica, e né? são marcas que não vão usar o mesmo motor de um Seat Córdoba. Claro. Indo bem no passado agora. Um Seat Ibiza. Sim, mas eu acho que, só em resumo, eu acho que o fato é que a gente não pode desprezar sim. o movimento, né? Se a montadora de alguma forma falou isso, e a gente aqui, né, porque o nosso papel também é colocar contrapontos, pontuamos que querer nem sempre é poder, eu acho que mesmo assim a gente tem que levar em consideração, até porque, Mira, só para não lembrar, não esquecer, essa questão dos motores a combustão e versus eletrificação, esse dilema que as montadoras enfrentam hoje, eles levaram, por exemplo, a Renault a fazer uma divisão dentro do seu grupo para criar a Horse, que é só para produzir motores. Então, assim, as montadoras estão vendo alguma coisa na frente. Exatamente. E, enfim, a Horse é para ficar atento. E ao mesmo tempo criou a Ampere, mas não fez IPO da Ampere. Não. Suspendeu, inclusive. Mas a Horse está firme e forte. Mas a Horse pelo menos até agora. É isso que você falou. Eles estão vendo lá na frente. Não são bobos. E eu acho, o que eu ia retomar assim, pode ser que a Volkswagen ou a Renault e a Nissan, que vai fazer motor também, e a Hyundai, não estejam pensando nisso agora, mas viram o exemplo da Stellantis e falam, opa, se eles podem exportar, por que a gente também não pode? Fala com a né? Liga para a matriz aí, fala que onde é que a gente pode vender esse motor? Estou dando um exemplo bobo, a matriz vai falar assim, a gente está preocupado aqui com eletrificação, resolve vocês aí. Ou então isso. Mas eu acho que também pode ser um fator até de estimular pelo menos um tipo de exportação diferente. Já que a gente não consegue exportar o carro, vamos exportar o motor. E agora, eu acho que a gente primeiro tem que fazer o trabalho em casa aqui na região. Entendeu? A gente tem muita dificuldade de exportar para país do lado. Não pode. Não pode um carro chinês. Não interessa se tem subsídio, não interessa se tem ganho de escala. Não pode o carro chinês chegar mais barato na Colômbia do que o carro brasileiro. Sim. E só puxando uma coisinha que você citou, Mira, que é muito importante, esse movimento demonstra uma força também absurda da Stellantis South America ante a matriz. Assim, ao contrário das outras montadoras, para a Stellantis o Brasil a Stellantis no Brasil, ela de fato tem uma relevância altíssima. Porque é o grande mercado Fiat no mundo, né? No mundo. E por vezes salvou a Fiat no mundo. Algumas vezes. Algumas vezes salvou a Fiat no mundo. Botaria muitas, né? Então, assim, demonstra, isso só reforça, né, a importância da Stellantis região América do Sul, da gestão, né, da gestão anterior, da gestão agora Capelano, dentro de toda essa jogada, Uma essa coisa estratégia. Que ficou muito evidente dessa força, dessa moral. Eu digo que eles têm moral com a matriz desde a pandemia. Na pandemia isso ficou bem claro, né? Muito. Foi uma das montadoras menos afetadas pela falta de Não parou. Porque não parou de chegar a semicondutor. Adequou, claro, mas assim, não parou porque falou, não,
A gente vende aqui. A Sony não tinha semicondutor para fazer PlayStation 5, mas a Stellantis tinha semicondutor para fazer carro. É isso aí, isso aí. Entendi, pessoal. Agora, indo para os finalmente dessa edição do Radar Podcast, lembrando que o Radar Podcast tem o apoio do grupo ABG, é o seguinte, vamos lá. Betim, fábrica de motores. Lá são produzidos os modelos Firefly, Fire e GSE Turbo. Sim. Isso aí. Qual que morre e qual que segue? O Fire morre. O Fire vai morrer. O Fire... Até porque para fazer a adequação agora para o Proconv, a gente tem um Proconv novo aí chegando que é o L8, né? 2020, me corrijam, por favor. 7. Isso. Eu acho que é isso, me corrija aí. Pega uma cola aí depois. Acho que é 27. Mas vamos lá. O Fire não é só a questão de consumo agora, né? A questão é de emissão. Exato. E é um motor muito antigo, é um motor robusto, é um motor que teve suas qualidades, teve sua importância para o grupo, mas é um motor que realmente eu não sei se já dá para fazer alguma coisa para alcançar, se vale o investimento nele para dar uma adequada para mais uma fase do Proconv. Então eu também estou Desculpa, a próxima fase, só checando aqui para o pessoal, é 27 mesmo, a próxima fase do L8. Estamos bem de memória, hein? Estamos bem de memória. Então, eu não sei se vale o investimento num motor tão antigo que acaba sendo... que chega uma hora que você vai modernizar e o ganho vai ser mínimo e a grana vai ser máxima. Então, não sei se vale. Então, eu acho que o Fire, eu voto com o Celestino. Acho que o Fire morre. O Firefly é um motor muito eficiente, inclusive em termos de emissões. Eles já, inclusive, adequaram rapidamente quando foi o Proconv L7. Então, eu acho que... E o GSE Turbo é um imprescindível para essa questão, porque tem turbo, injeção direta, tem vários recursos que atendem a essas novas normas da legislação. E tem uma questão, né? Que você colocou muito bem, Mira. O motor Fire, assim, é um motor que vai completar de Brasil, se eu não me engano, 25 anos ano que vem. Eu acho que ele estreou com Palio, não foi? Sim, Palio, foi o Palio Weekend. Não foi com o Uno? Não, acho que foi com o Acho Palio, que foi o Palio, depois Weekend, foi pro Uno. depois foi pro Uno. E então, ele assim, já teve várias, 1.0, nossa, ele já teve várias capacidades volumétricas, assim. Então, eu acho assim, e assim, o GSE Turbo é a base, ao meu ver, para o híbrido. Sim, né? A gente está falando de duas bases aqui boas, modernas para o híbrido, e que é o Firefly é um motor bem novo também. Então, e a gente não pode esquecer que não vai ser tudo híbrido de primeira, né? Eles vão ter que hibridizar, né? Gradualmente. Então, assim, a gente não sabe se os frotistas vão querer no primeiro momento híbrido. Então, você vai ter que fazer o Firefly, o Argo Firefly, o Cronos Firefly, a própria Estrada. Então, você tem que ir aos poucos. Mas eu acho que esses motores... E eu acho que está muito bem servido de motor a Fiat. A Stellantis. Hurricane nem pensar, né? Olha, eu acho que é um motor com outra faixa de... Ele aumenta o nível de emissões da gama, se a gente for ele é o contraponto, né? Mas eu acho que é um motor que no futuro pode ser também hibridizado e vai ter que ser, né? Que a gente vai chegar depois no L9, né? E daqui a pouco a gente realmente vai precisar... O L8 2030 já é a última fase, né? Então, sim. Tá logo aí. Agora vamos lá. Vamos encerrar a edição de hoje do podcast com um bolão. Eita! Dois. Vamos lá. Vamos aproveitar esse tempinho. Radar Bet. Já que você falou a data que a gente gravou, né? Estamos gravando, 23 de maio. Eu ontem fiz uma fezinha no Bayer Leverkusen, falando de futebol, porque não estava invicto na temporada e perdeu. Então, não sei se eu vou bem nesse bolão aqui no AB Bolão. Não, talvez você vá, viu? Vamos lá. Qual que é o o bolão? Qual que vai ser o primeiro modelo Stellantis a receber um sistema híbrido? Olha, eu apostaria em um SUV da Fiat. Tem que falar em qual e por quê. Vamos lá. Eu apostaria. Como já não ficou garantido que é Goiânia, lembra disso? Né? Que não necessariamente será Pernambuco que receberá. Embora eles tenham falado ano passado que seria. Embora eles tenham falado que seria. Em release, documentado por e-mail. Exatamente. Embora, como se não for um produto de Goiânia, eu apostaria no SUV da Fiat. E uma fonte uma vez me falou
que pode ser o Pulse para agregar valor ao Pulse estrategicamente no segmento de SUVs compactos. Né? Porque o Pulse tem uma grande vantagem de ser o SUV um dos mais baratos do segmento e ele completaria e cairia como uma luva ali no processo de posicionamento de produto. E aquele papo do ex-CEO da Stellantis, Antônio Filosa, de que o primeiro modelo seria um modelo de volume. O Pulse é um modelo de volume? Não é um modelo de volume como o Argo. Mas tem volume dentro do segmento. Mas tem volume dentro do segmento. Tem uma coisa, além de agregar valor, será que a Stellantis vai sair com um Argo, que tem um carro que vende muito mais? Porque você tem que acompanhar esse volume. Então eu acho que seria até mais prudente ir num modelo que vende bem, mas não vende que nenhuma Strada que um Argo, entendeu? Entendi. A Strada eu descartaria. Eu acho que posso me quebrar e a cara daqui a pouco. E o 2008, como nossos colegas estão ventilando? O 2008 pode ser uma aposta, inclusive, para agregar também valor para um SUV que foi muito mal posicionado e mal aproveitado. Um SUV ótimo que foi mal aproveitado só para sua primeira geração. Sim. Pode ser estratégico também, mas eu continuo indo na Fiat. Tá, vamos lá. Celeste, sua vez, depois eu complemento. Caramba. A gente vai fazer um radar depois cobrando isso? Com certeza. Então, beleza. Tá registrado aqui. Vamos lá, vamos trabalhar então com a data de lançamento até o final do ano. Preconizada por eles, fim do ano. Fim do ano. Então não vai ser um Jeep. Porque aí eu ia ser um pouco mais ousado. Eu diria que as coisas dariam uma leve atrasada, mas uma atrasada proposital, e o estreante, mas aí a coisa ia ser um pouco mais demorada. O estreante seria o Avenger. Ah, sim, o sucessor do Renegade. Mas aquela história do modelo de volume foi pro espaço nessa daí, né? Mas o Renegade, mas aí ele teria um volume dentro do segmento. Só que se a gente trabalhar com a data aí no bolão, se a gente trabalhar com a data preconizada pela Stellantis, que é até este ano, é um SUV. Agora que são elas. Porque assim, o Pulse, eu entendo o caminho do Mira totalmente. Eu talvez votaria no Pulse também. Né, um SUV de uma marca popular no país. Talvez não, a marca mais popular do guarda-chuva Stellantis no país, é uma marca pioneira em vários aspectos. Então, realmente, colocar um motor híbrido flex num carro Fiat, estrear no carro Fiat, seria muito legal. Mas Não, mas aí você já tá querendo apostar. A gente tem 3 bilhões aí, né, que estão sobrando desses 30 bi. E isso é o próximo bolão que eu vou fazer. Então dá uma segurada. Segura. Voto no 2008 por conta do posicionamento do carro, que não foi muito bem feito, a estratégia por trás desse veículo, que é um bom produto, não foi muito, ao meu ver, tá? Isso é a minha opinião, não foi muito bem desenvolvida. Então você pegar o 2008 e colocá-lo como o veículo mãe ali, a vitrine, a grande vedete. E tem outra questão também, o reposicionamento da marca Citroën, da marca Peugeot, dentro desse guarda-chuva da Stellantis. Então você coloca ali o 2008 como uma grande vitrine, a grande vedete da Peugeot e do híbrido flex da Stellantis no Brasil. Então meu voto é 2008. Tá bom, então temos 2008, temos Pulse. Eu voto no Argo. Pode ser também. E vou justificar por quê. Vamos pegar alguns indícios ali, seguindo o que já foi dito, né? Em primeiro lugar, Antônio Filosa, ex-CEO, falou que seria um modelo de volume. O Argo, ele atende esse requisito. Carlos Tavares disse o seguinte, que a Stellantis está muito preocupada com a massificação dos veículos elétricos. E aí também está envolvido os híbridos. Porque ele acha que tudo é muito caro. E isso é preocupante porque, né, montadora vive de volume. E aqui no Brasil, enfim, né, ticket
que é praticado hoje inviabilizaria de alguma forma essa massificação que a empresa estaria preocupada. Uma outra questão é a seguinte: a Stellantis, ela é uma grande, ela além de ser uma house of brands, ela é uma empresa que tem estratégias muito agressivas de marketing. Tem. Sim. Pegando aí o legado Fiat, acho que quem está nos acompanhando e vocês sabem que, né? Então acho que assim, o Argo ele seria a grande jogada, porque ele estaria mostrando para o mercado consumidor que ele pode sim ter um veículo híbrido e acabaria servindo de boi de piranha, entre aspas, para os demais modelos da gama, que é claro que vai ser híbrido. Não tem como um Pulse não ser, não tem como um Fastback não ser. E você pode colocar uma versãozinha, né? Uma versão ali topo de linha. Isso. E entendeu? mix ali, o mix baixo. Ia fazer um barulho. Faz o barulho. Ia fazer um Posso barulho. te dar um argumento a mais, então, pro teu voto? Olha, Vamos eu continuo com o Pulse, Eu tô mas indo, te dou um eu tô argumento indo no Argo. no teu Tô voto. indo quase no Argo. Vamos lembrar que esse híbrido, primeiro híbrido, é um híbrido leve. Leve, Isso, exatamente. É aquela bateriazinha, Isso. não há mal nenhum nisso. A gente classifica híbrido, mas não é um motor, não é um híbrido funcional que o motor elétrico tracione as rodas. Não vai acontecer isso. É um híbrido leve, que é um gerador que vai dar aquela aliviada no consumo e nas emissões. E isso é muito importante quando você fala de volume para aquela equaçãozinha quando chegar o Proconv. Sim. E tem uma outra questão também. Quando Antônio Filosa fala que será no modelo de volume, é bom a gente tentar enxergar que não é só volume para Stellantis, é volume para quem fornece componente para Stellantis. E quando a gente fala em bateria, para se produzir bateria no Brasil, o que é que todas as fabricantes falam? Precisa de volume. Então, o fabricante da bateria precisa de um volume grande para justificar a vinda para cá. A vinda para cá. Aí. E aí, nossa apuração da AB, né, ainda em off, mas quem sabe em breve em on, né, existem fornecedores locais de bateria que já foram homologados pela Stellantis, a informação é essa, e que já estariam homologados para fornecer baterias para sistema 12 volts. E aí 12 volts a gente pode já de alguma forma deduzir qual que é o porte do veículo. Como né? falaria o próprio Brunão, lá. Então vamos lá. Encerrado aqui o primeiro bolão aqui dessa reta final do... Tem mais um. Tem mais um, né? Vai E no nos dinheiro. cobrem, tá? Comentem, nos procurem nas redes sociais da B. Vamos lá, que é a interação de vocês também que está nos acompanhando. Agora o segundo bolão vamos lá, 13 bilhões anunciados pela Stellantis para atender as demandas de Goiânia. Mais 14 agora para atender Betim. 14 com 13, se eu não me engano, dá 27. Sobram, portanto, 3 bilhões. 3 bilhões vai direto para Porto Real? Eu acho que sim. Ou, enfim... Eu acho que pode ir direto. No meu bolão eu votaria que iria direto. Deixa eu só, desculpa interromper, por que eu acho que é importante esse bolão? Porque o Emanuele Capelano, que é o atual CEO da Stellantis, ele disse pra gente não fazer essa conta. Falou, olha, pessoal, não é tão óbvio assim. Então por isso não, que mas legal eu trazer. no meu bolão eu votaria que vai ser esses 3 bi vão para Porto Real, e digo mais, porque Porto Real a gente sabe, né, assim, os desafios que a Stellantis tem com Porto Real. O Avenger é um ótimo candidato a ser produzido em Porto Real. Não em Goiânia, né? Não em Goiânia. Peraí, essa informação é importante. Ele é forte candidato a ser produzido lá? Sim. Ele é CMP, não? O Avenger, eu acho que ele é, eu acho que ele é CMP. Ele é CMP. Assim, tem uma questão... Plataforma CMP, né? Para quem não está familiarizado. Sim, é a plataforma modular que serve ao 208 e a uma versão simplificada do C3 e do C3 Aircross. E porque eu acho que vai... Beleza, vai 2,5 milhões para Porto Real, 2 milhões. Porque eu acho que em nenhum momento essa fábrica recebeu um valor desse tamanho. né? Mas eles assinaram um acordo no ano passado com o governo do estado do Rio, falando de investimentos na unidade. Mas não só isso. Eu acho que tem uma questão de capacidade lá. A capacidade é subaproveitada a fábrica. Isso. A fábrica foi projetada para 160 mil carros ano, não tem ideia, mas há uma capacidade ociosa muito grande lá. Então eles precisam justificar, inclusive, aquela fábrica. E é uma fábrica que ganhou um novo sentido com a nova linha C3, está vendendo bem. Então acho que tudo corrobora a favor para ser em Porto Real. E há
há uma grande vontade, isso ainda é muito incipiente, de fazer um SUV compacto menor do que o 2008 em Porto Real. Em Porto Real. Da Peugeot. Então, eu acho que tudo isso vai meio conspirando a favor dessa grana, ou boa parte dela, ir para Porto Real. Agora, a gente não é o dono do dinheiro, né? Pois é. A grana não está no meu bolso. Celeste, algo a acrescentar para a gente já se despedir dos nossos ouvintes e espectadores? Acredito que eu errei em todos os meus palpites, basicamente, no bolão. Eu tô mais inclinado à sua escolha do Argo e, em segundo lugar, o Pulse. Ele tá mudando a fichinha ali da roleta. Ele tá fazendo uma terceira aposta. Bom, não tendo mais nada a acrescentar, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos que nos acompanharam até esse momento. Miragaia, suas palavras finais, por gentileza. Não, eu queria agradecer mais uma vez ao convite, a oportunidade, é um prazer aqui. E um alô aí, uma grande saudação para os nossos ouvintes, nossas espectadoras e nossos espectadores, e até a próxima. É isso aí, Celesta. Faço das palavras do Mira as minhas. Um abraço para todas as nossas amigas, todos os nossos amigos que nos acompanham e também, né, tem que nos acompanhar lá em automotivebusiness.com.br. Essas matérias sensacionais aí, as apurações do Bruno, do Miragaia, estão todas lá, da nossa equipe toda. Então, só saudá-los, agradecê-los e agradecê-las e mandar um abraço a todos. É isso aí, pessoal. Em resumo, Stellantis, 14 bilhões em investimento em Betim. Desses 14, 454 para expansão da produção de motores também na unidade de Betim. Ainda não se sabe quais são esses motores, ainda não se sabe quais serão os novos veículos. Tudo mais ou menos vai acontecer até o final do ano. Lembrando você também que é bom seguir a gente nas redes sociais para acompanhar nosso conteúdo sempre em primeira mão e pensando na informação de qualidade para vocês. Radar Podcast é um oferecimento dos nossos amigos do grupo ABG. Nós vamos ficando por aqui e antes de despedir, de fato, fica o nosso abraço para os irmãos do Rio Grande do Sul, que estão enfrentando um grande desafio lá no estado da região sul do país. Também mandar um abraço para familiares e amigos, porque não, de Antero Greco, jornalista tradicional. Sim. E um dos melhores do seu setor, que faleceu infelizmente agora em maio. E agora sim, um abraço, até a próxima.